Eu gosto muito de Goiânia, eu vivo a minha cidade, eu batalho pela minha cidade, eu gosto muito daqui. Eu sou Lisandro Nogueira, eu estou aqui no Conversa Franca do Mais Goiás. Eu sou professor da UFG há 29 anos, comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos. Eu sou filho de maranhense. Bem jovem eu descobri cinema, mas eu via filme, 3, 4 filmes por semana. E aí com 19 anos eu deixei o escritório que eu trabalhava, que eu era chefe, assim, eu conhecia todo o estado de Goiás. E aí eu comecei a fazer história na Federal e eu comecei a dar aula. Eu não me formei em história, ficou faltando um semestre. Uma série de coisas, aí eu fui fazer jornalismo na Federal. Aí depois dessa fase eu fui professor. Aí com 25 anos eu fui trabalhar na organização Jaime Câmara. Eu fiquei muitos anos dentro da TV Globo, entre 86 e 1990. Aí em 89 eu fui para a Universidade Federal, me tornei professor. Em seguida eu resolvi que eu queria morar em São Paulo, que era uma coisa que eu tinha muita vontade. Que eu ia muito a São Paulo já, nos anos 80. E eu fiz então mestrado em cinema na USP, com o professor Ismael Xavier, com a professora Ana Maria Fadu, como orientadores. E voltei, e aí uma carreira sempre com o Cineclube. Depois eu continuei na Federal, estou na Federal até hoje. Aí eu fiz o doutorado em São Paulo, voltei para São Paulo, fiz o doutorado. Também em cinema e jornalismo, defendi minha tese de doutorado sobre cinema e jornalismo. Volto para Goiânia e aí eu entro no mestrado, vou ser professor de pós-graduação e desenvolvendo sempre a carreira assim, de cineclubista. E em 2001 eu me encontrei com o Gerson dos Santos, que é do Cinemas Lumière, e nós dois criamos a mostra O Amor, a Morte e as Paixões, em 2001. E há 2 anos e meio eu fui convidado pela professora Raquel Teixeira para fazer um trabalho no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que eu estou empreendendo aqui. Eu vim para cá para dar continuidade a um trabalho que vinha sendo feito pelo professor Chaú. Nós criamos um projeto chamado Café de Ideias, eu e o professor Chaú. É um projeto muito vitorioso, que a gente traz grandes nomes para debater questões contemporâneas. A gente tem um Museu de Arte Contemporânea funcionando a todo vapor. A gente tem a Orquestra Filarmônica de Goiás e a mostra O Amor, a Morte e as Paixões. Eu dou aula até hoje na pós-graduação, no programa de performances culturais da UFG, mestrado e doutorado. E eu saio por aí falando de cinema, dou palestra. E eu tenho um programa de rádio também. Uma pessoa falou assim para mim, mas você trabalha pra caramba, né? Eu falei assim, eu nasci para trabalhar. Só que eu discordo daquele empresário, Antônio Hermílio de Moraes, que ele tinha uma frase que era assim, o trabalho dignifica o homem. Eu não acho que o trabalho dignifica o homem. A gente trabalha porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa sobreviver. A gente gosta de trabalhar no que a gente gosta. Eu, por exemplo, gosto do que eu faço. Mas não acho que o trabalho dignifica o homem. Eu acho que os brasileiros trabalham muito. Acho que os brasileiros ganham muito pouco. Os brasileiros estão ganhando cada vez menos, os brasileiros deveriam ganhar mais. E aqui no Brasil tem um problema muito grave. A gente trabalha muito, a produtividade é baixa. Então isso é uma questão que me intriga no Brasil. O cinema em Goiás, nos anos 80, era praticamente inexistente. A ideia de se fazer cinema. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe, vou revelar para o Mais Goiás aqui. Goiânia é uma capital cinéfila desde os anos 40. Porque quando foi criado o Teatro Goiânia, no começo dos anos 40, era o Cine Teatro Goiânia. Como aqui não tem praia, eu acho que e sempre teve bares, sempre teve boates e sempre teve muito cinema. E o público de Goiânia se acostumou muito a ir no cinema. Então, há uns anos atrás se fez uma pesquisa, Goiânia é a 6ª capital em número de salas. Quando tinha locadora de vídeo ou de DVD, era a 5ª em número de locadoras no Brasil. Goiânia é uma cidade que tem 4 festivais de cinema. Amor, a Morte e as Paixões, tem o Fronteira, Goiânia Mostra Curtas, o FICA lá em Goiás. E todos esses festivais lotam. Então, é uma demonstração
de que nós somos uma capital cinéfila, os cinemas são cheios. E é também uma das cidades onde a Netflix tem um dos melhores públicos do Brasil. Se não me engano, a Goiânia é a 6ª capital da Netflix em número de assinantes. Então você vê que não é qualquer coisa. Então Goiânia tem uma tradição de cinefilia das pessoas gostarem de cinema. A produção ela está crescendo cada vez mais. O Amor, a Mortes e Paixões, o ano passado nós exibimos 3 longas feitos em Goiás, que foi assim para nós foi assim uma alegria muito grande. Esse ano exibimos mais um longa goiano, o Cine Cultura da Praça Cívica, que é um cinema da Secretaria de Cultura, Esporte e Educação. Ele é um cinema vitorioso desde 89, exibindo filmes de todo lado e exibindo os goianos, os curtas. Então, a cena cinematográfica em Goiás, ela está em crescimento. Temos pessoas produzindo, temos bons críticos de cinema, temos cursos de cinema na UEG, tem no IFG, na cidade de Goiás. Então, a cena cinematográfica em Goiás é muito boa e em progresso. Eu trabalho desde os anos 80 com a formação de público, mostra de cinema, debate. Eu acho que você não pode passar pela vida sem refletir sobre ela. E uma das maneiras que eu encontrei, que eu sempre gostei disso, de fazer perguntas. Por que das coisas? Então é fazer debate, eu tenho uma capacidade de agregação das pessoas, eu aprendi isso nos treinamentos de liderança cristã, ainda muito jovem. E eu vejo que Goiânia tem assim uma ebulição para discutir cultura. Tem ebulição sertaneja também, porque muitas vezes lá fora, a imagem que as pessoas têm de Goiás mudou muito nos últimos 10 anos. As pessoas sabem que Goiás é uma terra da música sertaneja, como Mato Grosso do Sul. Mas as pessoas sabem também que, por exemplo, os grandes nomes da MPB vêm aqui e lotam. Aqui tem os melhores festivais de rock do Brasil, Cerrado Mix, Bananada. Então aqui é uma terra do rock, aqui é uma terra da MPB, é uma terra do sertanejo também. As cantoras sertanejas, elas moram aqui perto, inclusive. Elas, aliás, cantam muito bem, cantam afinado, cantam com verdade. Marília Mendonça, Maiara e Maraíza. Aquelas outras duas são, eu acho assim, muito limitadas, muito ruins. O repertório é muito fraco. Mas a Maiara e Maraíza e a Marília Mendonça, elas são cantoras muito boas, com timbre adequado, elas são verdadeiras na profissão, elas não têm um tom assim brega, sabe? Eu admiro muito essas cantoras. E os cantores também, eu admiro muito o Leonardo, eu admiro muito o Zezé de Camargo, Luciano, que são goianos. Então esse pessoal todo, mas eu não gosto de música sertaneja, porque minha formação é outra. Eu gosto de MPB e eu gosto de jazz. E o jazz é uma música popular dos negros nos Estados Unidos. Porque se vocês não sabem, as 3 melhores músicas do mundo populares é a música cubana, que vem lá do começo do século XX. A música americana, que é o jazz, e que é a música popular brasileira, principalmente a bossa nova brasileira. Você está lá no Japão, em Kyoto, uma cidade de Kyoto, você vai num bairro, lá no finzinho de Kyoto, na periferia de Kyoto, você entra num pequeno supermercado e está tocando uma música brasileira do Djavan. Aí você fala, poxa, mas aqui, nesse supermercadinho, no final do mundo, está tocando MPB. Você vai no supermercado na Itália, está tocando Bossa Nova, Tom Jobim, ou está tocando Caetano Veloso. Então você vai nos Estados Unidos, você vai em Nova York, você entra numa loja de departamento, igual eu fui em Houston, no Texas, que tem uma música folk, tem uma música sertaneja deles, muito forte. Eu entrei numa farmácia e estava tocando quem lá? Estava tocando o Chico Buarque de Holanda. Então essa música brasileira, essa canção brasileira, é uma das maiores riquezas que nós temos. Tanto que na abertura das Olimpíadas, Paulinho da Viola cantou o hino nacional, chamou o Daniel Jobim para tocar Garota de Ipanema, que é o neto do Tom Jobim. Então, na hora H mesmo, o Brasil é sustentado pela canção brasileira. Não é nem pelo cinema brasileiro, que é bom também, melhorou muito. Mas a nossa grande força no mundo, além da soja, que é plantada em Goiás, a grande força simbólica do Brasil é a canção brasileira.
Essa é que nos sustenta. O FICA é um festival muito precioso. Ele precisa ser melhor, eu acho, também. Muito melhor. Mas ele tem uma importância grande em Goiás porque ele trouxe discussão ambiental através das imagens, através do cinema, e ele trouxe também um festival de formação. Ao longo desses anos todos, o FICA formou muita gente, mas muita gente. Boa parte dessa cena cinematográfica se deve àquelas oficinas, cursos, encontros na cidade de Goiás que o FICA proporcionou, na área ambiental também, inclusive, e na área musical também. Só que chegou num ponto que estava extrapolando a música, estava tomando conta do festival e já tem um canto da primavera. Então a secretária, em 2015, ela resolveu voltar ao conceito, que é um conceito que é de um festival de exibição de filmes com a temática ambiental, com a discussão ambiental, com a formação cinematográfica e com música também. Não deixou de ter música, não tem mais aqueles 3 shows enormes com características assim que eram ruins para a cidade de Goiás. A cidade de Goiás não comporta. E aí voltou ao original, que é um grande show no final, que sempre tem, nacional, não deixou de ter. Então eu penso que o FICA é um festival muito importante, ele pode ser melhor e ele contribui decisivamente para a cena cultural de Goiás. Quando eu voltei de São Paulo, que eu dirigia a Cinemateca, eu encontrei com o Rafael Veiga, que era o diretor da Rádio Executiva. E um encontro casual, ou ele ou eu não me lembro. Rafael, vamos falar de cinema na Rádio Executiva. Aí ele falou, vamos falar na Executiva, vamos falar na CBN. Então, um programa assim que eu tenho muito orgulho com a Rádio Executiva. A gente conseguiu fazer um programa muito diferente e para você ver, ele foi sendo construído. Eu não tinha ideia da linguagem. Depois que as pessoas foram falando e tal, o cinema falado e é uma delícia. Toda semana é um programa novo há 3 anos. Dá trabalho, mas faz parte da minha rotina, entendeu? Não é uma coisa à parte. Está dentro do... Se você comentar um filme comigo, ou falar assim, olha, a Vanessa da Mata lançou uma música, eu vou ouvir. Eu vi um filme tal, vi uma série tal, me interessa, vou ver, comento. Então é muito bom, é mais uma atividade, trabalho pra caramba. A Cinemateca Brasileira é a maior instituição de cinema no Brasil. Ela guarda todo o acervo de televisão e de cinema produzido no Brasil desde o início do cinema no Brasil. São 27 mil metros quadrados lá na Vila Mariana, de São Paulo. Ela vinha de uma crise fortíssima institucional. Essa crise chegou no auge em 2013 e eu conheci algumas pessoas do conselho da Cinemateca, como o meu professor Ismail, lá da USP. Foi meu orientador, ele era presidente do conselho. E eu conhecia também, que é um conhecido meu, que era o ex-presidente da Agência Nacional de Cinema, o Manuel Rongel, que morou aqui em Goiânia, que é meio goiano. E aí um dia eu fui no Rio de Janeiro e ele falou, olha, nós estamos precisando de alguém para dirigir a Cinemateca. E a ministra, na época era a Marta Suplicy, ela falou, olha, eu preciso de uma pessoa de fora de São Paulo, porque a Cinemateca é muito paulistana e a briga entre eles era muito grande, vinha de uma crise, aí eles me chamaram e eu fui. Lá foi um goiano dirigir a maior instituição de cinema do Brasil e que, para minha surpresa, foi assim, eram quase 200 pessoas vivendo uma crise e eu tinha uma missão, não deixar a Cinemateca afundar. Eu trabalhei 1 ano e 2 meses lá, nós conseguimos equilibrar a Cinemateca, ter uma equipe muito boa, até a melhor biblioteca de audiovisual do Brasil de pesquisa, e nós criamos um modelo que agora, 3 anos depois, está sendo implementado, que é o modelo de uma organização social muito séria para gerir a Cinemateca. Isso foi criado na minha gestão lá. O Centro Cultural Oscar Niemeyer é um projeto muito interessante, tem uma reforma em curso enorme e eu tenho vários projetos para pós-reforma do Centro Cultural, cursos de yoga, cursos de tecnologia, ocupação da esplanada com recreação. No final da reforma, o cinema
o projeto é um projeto que tem uma empresa que venceu, ela vai retomar e vai finalizar o projeto do cinema. A biblioteca será inaugurada até julho, uma biblioteca que tem um apelo infantil e ela é uma biblioteca cultural. Ela é voltada para a área cultural, essa biblioteca. Então ela tem a parte dela virtual e tem a parte dela de livros físicos mesmo, né? Então isso para breve. Eu acho que é um lugar que ainda vai dar muito o que falar no Centro Cultural Oscar Niemeyer, porque é um espaço privilegiado, bonito, não é? E eu estou aqui passando, dando minha contribuição, como o professor Chaú deu, outras pessoas virão, e eu sou muito feliz, assim, das pessoas reconhecerem isso e me chamarem, não é? Porque eu tenho essa coisa da missão com a minha cidade. A minha cidade é muito importante para mim, e como eu tenho essa vocação, eu retribuo ela para a cidade. Eu gosto muito daquele cantor que morreu, chamado Belchior. O Belchior tem uma música que chama-se Alucinação. Na Alucinação ele fala assim: eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. A minha experiência é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais. Eu nunca sonhei com nada. Meu negócio é a realidade. A realidade impõe a você, dentro da sua vida individual, ou sua vida pública, ela impõe a você obstáculos, ela impõe a você desafios, ela impõe muita angústia, mas ela também traz para você uma palavra que é muito batida, mas ela traz uma experiência que a gente passa pela vida, que é a experiência do amor. O amor pelas pessoas, o amor pelas coisas, o amor pela sua cidade, né? Como eu tenho um amor por Goiânia. Então, assim, e você não tem nenhum controle sobre sua vida, você não sabe de nada. Então, a gente está realmente passando por aqui. Então, enquanto eu estou passando, se meu dom, minha vocação é essa, ser um professor, eu dou aula até hoje, eu vou fazer 58 anos, eu não escondo a idade, eu vou fazer 58 anos, eu vou continuar dando aula, eu vou continuar trabalhando, eu só espero desacelerar um pouquinho em 2019, porque eu estou retomando um projeto de um pós-doutorado, quero voltar a estudar, mais ainda, eu estudo, mas eu deixei de estudar como eu gosto, porque eu sou muito disciplinado com isso. Eu espero desacelerar um pouco só, mas eu vou continuar trabalhando, fazendo as coisas até, como diz Jean Cocteau, Jean Cocteau é um poeta francês, ele fala assim: a vida é um trem expresso que caminha para a morte. Aí eu completo esse poema, eu falo assim: mas enquanto ela não chega, vamos viver. Eu gostei de participar do Conversa Franca do Mais Goiás, que eu acompanho nas redes, e eu fico muito feliz de você me entrevistar. Muito obrigado.